Muito bem, crianças. Sejam todos bem-vindos a uma aula relâmpago sobre tabela periódica. Estou fazendo esse videozinho aqui para a gente não ficar muito largado também, tá? A gente tem como orientação não começar conteúdos novos, até que se estabeleçam aí os parâmetros de quanto tempo a gente vai ficar longe, né? Mas dentro do nosso materialzinho, a gente já começou a falar sobre tabela periódica, né? Que é o início aí da segunda do caderno 2 da apostila. E só para a gente não ficar parado, para a gente relembrar algumas coisas, já que terceirão tem muitas obrigações aí durante o ano, vamos rever algumas coisas sobre tabela. Vou fazer um vídeo rapidinho, tá? Vou tentar fazer com que ele tenha aí no máximo uns 5, 6 minutos. É só para a gente não ficar parado mesmo. Aqui tem uma imagem de uma tabela periódica atual, né? E o básico por enquanto é que a gente não se esqueça de formato da tabela, quantidade de períodos e grupos, né? Os períodos são as linhas horizontais e os grupos são as colunas, né? As linhas verticais. Então a gente tem 7 períodos na tabela periódica. Esses 7 períodos não são à toa. Esses 7 períodos eles são devidos às 7 camadas do átomo de Bohr, né? Então, por exemplo, o hidrogênio que está aqui no começo, junto com o hélio, eles são os dois únicos átomos que compõem o primeiro período. Então, eles são os únicos dois elementos que existem que possuem apenas uma camada. Então, eles têm um núcleo e uma camada só, o hidrogênio com um elétron e o hélio com dois elétrons. Aí, todos os que pertencem ao segundo período da tabela periódica, ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, todos esses 8 elementos aqui, eles são elementos que possuem duas camadas. Né? Então eles têm um núcleo e os seus elétrons, que vão aí de 3 para o lítio até 10 para o neônio, eles estão distribuídos em duas camadas. Aqui na série aqui do sódio, né? Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio, são 8 átomos com 3 camadas. E assim sucessivamente, né, galera? A gente tem aqui, ó, no período do potássio, todos os átomos têm 4 camadas, do rubídio todos têm 5 camadas, na linha aqui do césio todos têm 6 camadas, e na linha do frâncio todos eles têm 8 camadas, certo? Os grupos eles estão divididos de acordo com algumas propriedades periódicas que a gente vai estudar em breve. Então, por enquanto, basta você saber o seguinte: todos os elementos do grupo 1 eles têm propriedades semelhantes, ou seja, eles têm reatividade química semelhante. Eles são muito parecidos em alguns termos, né? Assim ocorre também com todos do grupo 2 e sucessivamente, certo? Então esse é o motivo do formato da sua atual tabela periódica. Não esqueçam que ela tem 7 linhas, por causa das camadas, e ela tem 18 colunas, que é onde estão agrupados os átomos que têm reatividade semelhante. Perfeito? Aqui tem um pouco de texto nesse slide, é o que a gente falou até agora, tá? E essa aqui é uma parte muito, muito importante para você não se esquecer, ó. Por exemplo, o sódio, né? O sódio é um elemento que, se você fizer a configuração eletrônica dele, de acordo com aquele diagrama que a gente estudou antes, que é o diagrama de Pauling, você vai encontrar que o final da sua distribuição é 3s1. Então, essa é a sua camada de valência, e a camada de valência indica para nós qual que é o período do átomo na tabela. Então, o sódio está na terceira linha, terceiro período da tabela. Se a gente voltar aqui, ao sódio aqui na terceira linha, que é o terceiro período da tabela. Certo? Aqui mais um pouquinho de nomenclatura daquela que a gente já falou, né, as 18 famílias ou grupos. E aqui tem uma parte muito, muito importante. Ó. Algumas famílias elas têm nome, e aí na hora que você for fazer os exercícios da sua apostila, de um simulado, de uma prova de vestibular, alguns materiais, alguns exercícios vão trazer elementos pelo nome da família. Então as duas primeiras famílias têm nome, grupo dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, e as três últimas famílias da tabela também têm nome, né? Os calcogênios, ou grupo 16, halogênios, grupo 17, e os gases nobres, que são mais famosos aí, grupo 18. Cuidado com essa nomenclatura, ela não é divertida, mas ela é muito, muito importante. Estou passando bem rapidinho aqui algumas coisas que não vale a pena a gente frisar agora, porque aqui é só uma lembrança para nós, uma aulinha bem curta aí para que você tenha
algumas coisas para se lembrar. Ó. Então a gente vai terminar nessa imagem aqui, que ela é muito importante, onde a tabela periódica está dividida em blocos. Então, se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer elemento que termine em S1, que foi o caso do sódio que estava no exemplo anterior, ele terminava aqui ó, em 3S1. Todos que terminam em S1 pertencem ao primeiro grupo, todos que terminam em S2 pertencem ao segundo grupo, então esse é o bloco S da tabela periódica. Se terminar em P, P1, P2, P3, P4, P5 e P6, a gente encontra esses caras deste lado da tabela, né, que são os elementos do bloco P. Cuidado com o primeiro gás nobre aqui, o hélio, que ele ainda é pequenininho, só tem 2 elétrons, ele vai terminar em S2, né, uma exceção. Qualquer elemento que a configuração eletrônica termine em D, a gente está aqui no meio da tabela, ó, D1 até D10, e se terminar em F, a gente está aqui no meio. Tá? Então, por enquanto, para hoje, basta você lembrar o seguinte: a tabela tem 7 linhas, que vai remeter às 7 camadas do átomo de Bohr, 18 colunas, a tabela inteira está dividida em blocos, né? Os que terminam na distribuição eletrônica S, os que terminam na distribuição eletrônica P, os que terminam em D e aqueles que terminam em F. Maravilha, galera? Eu vou parar por aqui para que você não tenha vídeos muito longos, porque aí é ruim de assistir, dá sono, né? Mas tente pegar os exercícios do módulo dessa parte da tabela, de tabela periódica. Ó, deixa eu só achar para vocês aqui aonde que está. Ó, a classificação periódica começa no módulo 7. Módulo 7. Tá? E aí tente fazer os exercícios desse módulo para que a gente não fique muito parado, tá? Se a gente ficar muito parado, aí na hora que voltar tudo ao normal, a gente pode encontrar dificuldades aí, a gente não sabe quais serão as orientações quanto ao vestibular, né? Como é que vai ocorrer certinho. Então, só dá uma sapecada lá no módulo 7, ver se você consegue entender os exercícios. Caso não entenda, mande para mim lá no grupo do WhatsApp, manda perguntas e a gente vai tentando responder e fazer tudo da melhor maneira possível, tá certo? Galera, cuidem-se, um abraço e precisando de mim é só chamar, em breve eu faço mais videozinhos curtos pra gente não ficar parado. Abraço, hein?